Bom, continuando agora com o parâmetro D, eu quero verificar o que acontece com a curva quando eu tenho f de x igual a seno de x mais d. Ou seja, por exemplo, f de x igual a seno de x menos π sobre 2. Então, vou começar aqui, já coloquei, né, a curva principal, seno de x, como ela é montada. Na tabela, nós temos os valores 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Só que se eu colocar x igual a 0, vai dar seno do ângulo negativo aqui, né? Então, eu vou pular essa parte porque, apesar de saber que a curva é infinita em ambos os sentidos, eu quero verificar um período completo. Então, para cá eu não vou representar a curva, ok? Se eu fizer x igual a π sobre 2, vai ficar π sobre 2 menos π sobre 2. Ou seja, eu vou ter que calcular seno de 0. Quanto que é seno de 0? 0. Fazendo x igual a π. Π menos π sobre 2. 2 vezes π, 2π, menos π, π sobre 2. E seno de π sobre 2 é 1. 3π sobre 2 menos π sobre 2. Vai ficar 2π sobre 2, que é π. Seno de π é 0. Agora, 2π. 2 vezes 2π, 4π, menos π, 3π sobre 2. Quanto que é o seno de 3π sobre 2? Menos 1. Tudo bem? Então, vamos pensar o que está acontecendo com essa curva. O π sobre 2 está sendo associado a 0. O π a 1. 3π sobre 2 a 0. 2π a menos 1, né? E para encontrar o próximo valor aqui, eu vou ter que somar mais um ângulo de 90, tudo bem? Então, vou pegar lá, 2π mais π sobre 2. Por que 90? Porque esses pontos estão sempre variando de 90 em 90 e a curva é simétrica. Então, 90, 90... Entre 270 e 360 tem um ângulo de 90. Então, aqui mais π sobre 2. Quanto que é 2π mais π sobre 2? É 5π sobre 2. E se eu fizer seno de 5π sobre 2, ali eu vou achar 0. Tá? Então, a minha curva, ela é composta por esse movimento. Ou seja, o que aconteceu? Nesse caso aqui é parecido com o parâmetro A. Eu vou pegar a curva do jeito que ela está e vou deslocar ela para a direita ou para a esquerda. Aqui nesse caso, como está subtraindo, o deslocamento aconteceu para a direita. Se estivesse somando mais π sobre 2, esse deslocamento aconteceria para a esquerda. Funciona de maneira contrária. Daqui um pouco a gente entende melhor por que isso, tá? Então, parâmetro D, deslocamento para a direita ou para a esquerda, em relação ao eixo X. Bom, vamos juntar tudo agora, né? Eu quero que vocês prestem bastante atenção na página 59, no atenção. Então, o atenção, lá em cima, na página 59, vem trazendo resumo sobre o que cada um desses parâmetros provoca na minha curva, né? Então, parâmetro A, deslocamento no eixo Y. Vamos lembrar isso? Ó. Tá aqui, parâmetro A. O deslocamento no eixo Y é o seguinte, né? Você pega a curva do jeito que está e ela vai ou para cima, se estiver somando, ou para baixo se for um número negativo. Então, esse é o deslocamento no eixo Y que ele fala, ok? Parâmetro B, modifica a amplitude do gráfico. O que é essa amplitude? É a altura da crista que eu havia comentado com vocês. Então, essa onda aqui, ela tinha altura de uma unidade, ela passou a ter altura de 2, né? Uma unidade, 2 unidades de altura. Essa é a amplitude do seu gráfico, tudo bem? Parâmetro C, modifica o período, né? Que é aquele achatamento ou
né? É o efeito sanfona, ou achata ou estica a sua curva em relação ao eixo X. Então, o período que era 2π passou a ser π. É como se ela tivesse pegado a curva e tivesse achatado ela para ela caber toda nesse intervalo de 0 a π. Tudo bem? O próximo, que é o parâmetro D, deslocamento no eixo X. Acabamos de ver, ó. Você pega a curva do jeito que está e desloca ela ou para a direita ou para a esquerda em relação ao eixo X. Tudo bem? Beleza. Vamos montar um gráfico com tudo junto para a gente entender como que isso funciona. Bom, um exemplo que a gente vai resolver é esse que está na página 59. Vem assim, né? F de x igual a menos 1 mais 2 seno de x menos π sobre 2. Então, olha o que está acontecendo com essa curva. Ela sofre modificação na amplitude, ou seja, a altura da onda se modifica. Ela tem deslocamento no eixo y. O período não modifica, a curva continua tendo 2π de comprimento. E tem deslocamento no eixo x. Primeiro parâmetro que a gente vai observar é o parâmetro B, tá, gente? Esse aqui é o primeiro que a gente olha, tudo bem? Então, eu vou ver primeiro o que aconteceu com a amplitude. Então, para início, vou desenhar a curva simples. Eu vou desenhando e apagando para vocês verem as modificações acontecendo passo a passo. Não sei se é o melhor jeito, mas acho que dá melhor para entender. Então, olha, 90 está associada a 1, né? A curva simples, seno de x, ó. Depois ela vem no π, depois ela volta no menos 1, ok? E vem para o 2π, né? Essa é a minha função seno de x. Porém, quando eu multiplico por 2, ó, o primeiro parâmetro que eu vou observar é o B, que é a mudança da amplitude. O que é essa amplitude? A altura da onda. A altura que tem 1, multipliquei por 2, vai passar a ter 2. Então, essa altura aqui, ela vai fazer isso aqui, ó, com a curva. Ela vai lá em cima, volta no π, os pontos de mudança de concavidade continuam no mesmo lugar, tá? É só essa altura da minha onda que vai sofrer modificação. Tudo bem, então, gente? Então, quando eu acrescentei aquele 2 ali, multiplicando a função seno, a função sofreu uma mudança na altura da minha onda. Então, a função seno básica já era, não existe mais, ok? Beleza. Só que a curva não é essa, não é 2 seno de x. Eu subtraí uma unidade nela. Quando a gente subtrai, ou seja, acrescenta o parâmetro A, o deslocamento é no eixo Y. Você pega a curva do jeito que ela está e, nesse caso, desce uma unidade. Então, cada ponto principal desse aqui vai descer uma unidade. Vamos ver como isso fica? O que está no 0 vem para o menos 1. O que estava em 2, menos uma unidade, vem para o 1. O que estava em π, perdão, no 0, né? Vem para menos 1. Esse cara que está associado a menos 2 vai ficar associado a menos 3. E o que está associado a 0 vai ficar associado a menos 1. Ó, vamos desenhar a curva aqui para vocês enxergarem que eu desci uma unidade com ela. Tudo bem? Ó, peguei a curva do jeito que estava e realizei o deslocamento no eixo Y, uma unidade para baixo. Então, essa curva aqui anterior, ela não existe mais. Vou apagar ela. Tem que fazer isso aqui passo a passo? Não, tá, gente? Você já pode fazer um pouco mais direto. Se você já consegue enxergar tudo, a função toda direto, você já pode montar. Com o passar do tempo, vocês vão ver que isso aqui é treino. Vocês vão desenhar tudo direto. Bom, até aqui eu só verifiquei questão de parâmetros A e B, que é onde tem deslocamento de imagem, tá? A e B, imagem.
Agora eu vou ver o período, né? Imagem diz respeito a eixo Y, tá? Agora eu vou ver o que está acontecendo no eixo X, que é o período. Bom, o período, apesar de continuar com o mesmo tamanho, e vocês vão ver até aí no livro de vocês, que tem uma formulazinha para descobrir período, que é 2π, que é uma volta completa, dividido pelo módulo de C. Dividido por esse número, né, que está multiplicando x. E módulo porque a gente está falando de tamanho, tá, gente? Então, o tamanho, né, que é o período, a gente pode encontrar por essa fórmula, ok? Bom, só que apesar do período continuar do mesmo tamanho, ela sofreu um deslocamento no eixo x. Vamos ver. Bom, esse aqui está um pouco mais simples para nós descobrirmos o que está acontecendo, né? Menos π sobre 2 significa que a curva está sofrendo um deslocamento para a direita de π sobre 2 unidades. Mas e se não fosse assim? Como que eu ia achar o novo período, né? E se fosse valores aqui que tivesse um 3 aqui, um 5? Então, como que eu vou achar isso? Isso aqui é um ângulo alfa, certo? Para seno de alfa... peraí. Para seno de alfa, eu sei que alfa varia entre 0 e 2π. Esse é o meu período comum, certo? Sempre entre 0 e 2π. O meu novo ângulo é x menos π sobre 2. Então, ele também tem que estar nessa ideia de 0 e 2π. Aqui, isolando x, eu vou encontrar onde a curva começa e onde ela termina. Então, esse menos π sobre 2 está negativo, passa positivo, né? Aí, 0 mais π sobre 2, π sobre 2. E 2π mais π sobre 2. Que é o que eu tinha comentado no exemplo anterior com vocês, que eu vou somar 90 aqui, porque vai de 90 em 90. Nem sempre vai de 90 em 90, quer dizer, entre um espaço e outro sim, mas... pode ser que esse ângulo aqui não seja 90, né? Pode acontecer várias coisas. Então, nesse caso, a curva vai começar em π sobre 2 e vai terminar em 5π sobre 2. Ok? Então, esse deslocamento é feito da seguinte maneira, né? A curva, ela começa em π sobre 2. Então, menos 1 está associada a π sobre 2, ó. Tô pegando a curva do jeito que está, levando ela π sobre 2 para a direita. Então, esse ponto vai sofrer deslocamento de 90 para a direita, ok? Próximo ponto, deslocamento de 90 para a direita. Próximo ponto, deslocamento de 90 para a direita. E o último é no 5π sobre 2. Porque esse ponto aqui, ele vem 90 para a direita. Ok? Então, a curva, ela fez isso aqui. Certo? Peguei a curva do jeito que estava, levei ela para a direita, π sobre 2 unidades. Começa no π sobre 2, termina no 5π sobre 2. Quando eu falo que o período continua o mesmo, esse tamanho é o mesmo. Continua sendo 2π. Como que eu vejo o tamanho? Pego o maior menos o menor. 5π sobre 2, ó, esse é o período, menos π sobre 2, 4π sobre 2, ou seja, não teve modificação do período porque não tinha parâmetro C. O tamanho continua o mesmo, continua sendo de 2π, ok? Então, aí nós temos uma curva completa da função seno. A função cosseno funciona do mesmo jeito, só que ela tem uma maneira diferente de ser representada no gráfico, né?